how are you? Olá, como vai você? E o nosso projeto Eu Não Erro Mais. Como você está fazendo as suas anotações? Hoje nós vamos continuar falando sobre tempos verbais, verb tense. Falaremos um pouco dos tempos que expressam, não é, o presente e um pouquinho sobre o futuro. E aí, já se inscreveu no nosso canal? Já ativou as notificações? Já está seguindo a gente, né? Lá nas redes sociais? Grandes novidades por lá. Eu sou a Thaís Lee, professora de inglês do Escola Online. Todas as vezes que eu estou falando, né, sobre esses tempos verbais, né, verb tense, eu gosto sempre de trazer essa citação, né, que ela relaciona um pouco do future com present e do past, né, e é do filme que, como vocês estão vendo aqui, né, do Kung Fu Panda. Eu acho muito fofo esse filme, muito gostoso de assistir, né, e ele pega e fala que yesterday is history, tomorrow is a mystery, but today is a gift. That is why it's called the present. Gente, o que tá falando, né? Que o mestre, ele fala aqui pro Kung Fu Panda, né? E aí ele pega e fala assim, que ontem é uma história. Amanhã, né, vai ser o que é um mistério, a gente não tem como controlar isso tudo, né? Mas hoje é uma dádiva, por isso que ele é chamado de presente. É uma coisa que eu gosto sempre de trazer à minha memória para a gente poder refletir um pouco e ser um pouco grato, igual eu sou por vocês que estão aqui, né, conosco nessa caminhada junto com a Escola Online, né, para poder ajudar você também a atingir os seus objetivos, né? Hoje, não se esqueça, é uma dádiva. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre os verb tenses. O que tem esses verb tenses? Nós precisamos saber, gente, o que é mais importante, a gente saber associar o que é aos usos, o que é que eles estão expressando. Por exemplo, no presente simples, vamos falar um pouquinho dele agora. O presente simples eu uso para poder falar sobre ações habituais, como eu coloquei aqui, he plays soccer every Friday. Estou falando que toda sexta-feira ele joga futebol. Depois eu falei, I love chocolate. Quem não gosta, né, gente? Eu amo chocolate. Tem gente que é alérgico e eu conheço pessoas que não gostam. Mas é bem raro, não é mesmo? Eu tô falando de uma coisa que eu gosto, mas eu também poderia falar que I don't like. Eu não gosto, né? Isso tudo usando o quê? O presente simples. Birds fly. Eu tô falando aqui em relação aos birds que eles voam. Isso é uma verdade geral. Tá bom? Então esses são alguns dos usos, são aqueles principais. Aqui são algumas pinceladas, né, sobre essas matérias. E aqui nós temos algumas palavras, né? Signal words. O que são essas signal words? São palavrinhas que geralmente vão vir junto com o simple present para poder nos ajudar o que é identificar. E, por exemplo, aqui, ó, aqui tem uma gradação, vai de 0, aqui embaixo, né, até 100%. Então, never significa nunca. Seldom vai ser uma coisa que acontece o que raramente, por exemplo, once a week, tá falando uma vez por semana, poderia ser, por exemplo, twice, 2 vezes. Sometimes, algumas vezes. Usually, pode ser uma coisa que acontece geralmente, e always, que é sempre. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre esse presente simples, depois eu volto nesse quadro aqui, ó. Quando eu tô falando aqui do presente simples, eu preciso que você, continuando falando sobre ele, né, que na afirmativa, na negativa e na interrogativa, eu vou ter algumas diferenças. E é claro que o he, she e o it, gente, eles são diferentões, né? E a gente sabe. Eu só preciso gravar que essas coisas diferentes são o quê? Nas afirmativas, tá bom? Perceba aqui, ó, I dance, you dance, he dances. É o único que tá diferente de todos aqui, né? We dance, you dance, and they dance. Perceba uma coisa. Nossa, teacher do céu, English é muito difícil. Mas, gente, olha só em português como é que seria. Eu danço, tu danças, ele dança, nós dançamos, vós dançais, eles dançam. Aqui nós temos só o quê? 2 formas. Então, assim, o inglês, ele tem as suas particularidades, mas se a gente se dedicar um pouquinho assim, a gente consegue entender. Tá bom? E com o tempo também, né? Nada acontece de um dia para o outro. Se eu for fazer aqui agora a negativa, perceba, eu tô colocando o don't e eu tô colocando aqui também o que? O doesn't. O don't eu vou usar para I, you, we,
you and they. Professora, de novo, os diferentões são eles? Eu tô te falando. Eu gosto de chamá-los de rebeldes sem causa. O doesn't é usado para isso. E a interrogativa, gente, se ali eu uso doesn't para negativa, na interrogativa eu vou usar o does. E para os demais eu vou colocar do. Temos várias músicas, né? Do you wanna dance and hold my hand? Né? Então a gente vai ter o quê? Esse uso mesmo, né? Desse do em músicas e tudo é para a língua falada como um todo. Você acha que já acabou? Aguarde. Olha só, aqui a gente tem o he, she ou it, nós estamos na continuação. E aqui o que ele vai trazer para nós? Alguns verbos, eles são algumas regras especiais para eles, né? Para o he, she ou it, terceira pessoa. Lembra que eu te falei que isso foi uma coisa muito importante que nós vimos lá na aula sobre pronouns. E ele pega e fala assim, quando estão terminados em ss, o verbo, né? Igual Mrs., igual miss, né? Aí vira Mrs. Terminado em x, que é igual mix, sh, wash e ch, por exemplo, watch, aqui a gente poderia ainda acrescentar que termina com o go. Go, na terceira pessoa, vai ficar o quê? Goes, né? Aqui, ó, miss virou o quê? Misses. She misses her friend after school. Então, tá falando que ela sente falta do amigo dela, né? Depois que acaba a aula, né? Depois da aula. Professora, só para eu entender, se fosse you, por exemplo, seria como? You miss. Você não acrescenta o ES, entendeu? É só pra gente poder saber. E eles continuam sendo diferentes. Se os verbos, olha só, são precedidos de Y, por exemplo, se eles terminam em Y e antes do Y nós temos uma consoante ou uma vogal, eles são tratados de formas diferentes. Então perceba, nós temos aqui ó, o study, Y termina e antes ele é precedido de D, que é uma consoante. Enjoy termina em Y e antes ele é precedido o quê? De O. Quando antes eu tiver uma consoante, eu vou tirar o Y e acrescentar IES. Aqui no caso, quando antes vier uma vogal, ele cai na regra geral, ele acrescenta o ES. Percebam como que ele é todo diferentão? Vamos voltar lá? Voltando então aqui para o Present Continuous agora. Em relação ao Present Continuous, um dos usos mais comuns que eu vou ter em relação a ele vai ser para alguma coisa que esteja acontecendo no momento da fala, né? E algumas palavrinhas vão me ajudar a isso. Perceba aqui que nós temos, ó, at this moment, que significa neste momento, now, que é agora, right now, que é agora mesmo. Gente, eu viro para você e falo, look! Você vai olhar, é que eu tô te mostrando alguma coisa que está acontecendo na hora que eu tô falando com você, né? Aí temos aqui, listen, let's go guys, listen to me, vamos lá galera. Olha aqui, né, ouça o que eu tô querendo falar pra você. Gente, tem que ser no momento da fala, não vou pedir pra você prestar atenção numa coisa que eu falei no passado, né, que não tem como reproduzir aquilo que aconteceu. Eu preciso falar pra você naquele momento da fala. Então eu posso colocar aqui, ó, he's playing soccer now. Perceba, o present continuous, ele parece, né, um pouquinho com past continuous porque nós temos o verbo principal acrescido de ing. E antes dele nós vamos ter o quê? O is, o am e o are, que é o verbo to be como? No presente. Gente, o verbo to be eu não falei ali no presente simples, mas eu posso falar I am so happy today. Eu estou tão feliz, né, no dia de hoje. I am, presente simples. E eu estou usando o verbo to be. Ali eu coloquei, gente, algumas regras em relação aos verbos, né, de ação. Aqui nós estamos dando uma pincelada, né, nesses temas. E, gente, é para você ter uma ideia de como isso tudo acontece. É uma coisa que o inglês ele leva um tempo, né? Então, essa ideia aqui é para você poder se aprofundar, te dar uma base para você depois ir se aprofundando nessas questões, tá bom? Aí aqui agora eu pego e falo, they are always helping people. É uma coisa que eles já têm o hábito de fazer, né? É uma coisa que eles fazem o quê? Sempre. Que é o quê? Eles estão sempre ajudando pessoas. Perceba que o always eu coloquei como uma palavra que sempre é usada no presente simples, mas não é só nele que eu posso usar para outras coisas também. Aqui são algumas coisas que eles fazem, né? De uma forma repetida. Eles estão sempre fazendo alguma coisa. E eu coloquei aqui o are, o always está no meio, mas olha só, depois tem o ing. Então nós temos o verbo to be e o ing depois. Combinado? Agora, o que nós temos aqui, o último exemplo? He is studying at UFV. Eles estão fazendo o quê, gente? Eles estão estudando na UFV. Ué, professora, por que não tem o IES?
não junte, né? Não confunda as regras. IES eu tenho quando eu estou falando do presente simples. Agora eu estou falando do presente contínuo, que tem o acréscimo do ING. E aqui está falando, né, de uma situação que é temporária. Ele, no momento, ele está estudando na UFV. E esse é o nosso objetivo, que você consiga também, né, entrar na universidade. Por que não aqui em Viçosa? Né? Uma universidade tão bacana e um ambiente, né, tão legal para você poder vir estudar. Por isso que a gente está caminhando junto, né, através desse projeto Eu Não Erro Mais, para que você consiga atingir os seus objetivos, tá bom? Continuando agora, gente, nós vamos para o Present Perfect. O Present Perfect, perceba que todos eles são present, mas eles têm as suas especificidades, né? E todos eles são o quê? Extremamente importantes. Eu pego e falo para você, e eu preciso que você entenda disso, entenda que eu estou falando de alguma coisa que aconteceu. Eu posso me referir usando o Present Perfect com alguma coisa que aconteceu no passado, mas tem uma diferença. Eu não sei quando que isso aconteceu. Existe um outro tempo verbal que nós já vimos que se refere a coisas que aconteceram no passado, mas eu sei quando aconteceu, eu sei o tempo determinado que aquilo aconteceu, que é o past simple ou simple past. No present perfect, a grande diferença que nós temos, eu não sei quando que aquilo aconteceu. Ou então eu sei, mas eu não estou te falando, ou então não é simplesmente importante. Por exemplo, I have lost my keys. Perdi as minhas chaves. Quando? Não estou te falando aqui. Só estou falando que eu perdi. She hasn't finished her homework. Ela ainda não acabou de fazer o quê? O dever dela. Poderia ter... Estou te dando essa informação, né? A questão toda aqui que você vai falar assim, professora, tem esse ED aqui, professora. Mas não se engane. Aqui nós temos o que? O have ou has, mais os verbos principais no particípio. Vamos entender um pouquinho mais sobre isso agora, no Present Perfect? Gente, não fique preocupado, né, em absorver tudo isso. Assista o vídeo mais de uma vez. É importante você entender isso bem assim, devagar, tá? Com o tempo, fazendo as suas anotações. Vamos ver aqui, ó. Primeira coisa eu preciso ser have ou has, depende de qual que vai ser o meu sujeito. Perceba aqui que o has eu vou usar o quê? Com o diferentão de todos, né? Que é o he, she ou it. Todos os demais eu vou usar o have. Só que ele não tá sozinho, eu preciso colocar ao lado dele o que? O particípio. E o particípio, nós vamos ter uma lista, né, de verbos irregulares. Essa lista eu já falei com você um pouquinho em relação, quando eu estava falando do passado simples, do simple past ou past simple, que lá nessa lista, eu tenho lá, eles mudam, gente. Eles não é só eu acrescentar ed, que é o caso dos verbos regulares. Por exemplo, olha o particípio. To buy virou o quê? Bought. To eat virou o quê? Eaten. To forget virou o quê? Forgotten. To go virou gone. Isso para todas as pessoas. O que vai mudar é o have ou has em relação ao sujeito, mas o particípio ele vai ser igual para todos. E olha só, observe aqui agora os verbos regulares. De fato, parece muito, né, com as regras que nós temos no Simple Past. A regra é a mesma. O tempo é que vai estar sendo utilizado de uma maneira diferenciada. Eu vou continuar acrescentando como regra geral o ED. Eu vou continuar colocando o quando vier dance, vai virar o quê? Danced. Só que antes do danced vai ter o quê? Has ou have, dependendo do sujeito. Perceba, ele não vai estar com ED, com essas regras aqui, com acréscimo, por exemplo, aqui, ó, do CVC. Já expliquei isso pra você, mas eu vou voltar. Aqui, ó, nós temos stop. Beleza. Consoante, vogal, consoante. Mas olha só, por ele ser stop e ter a sílaba tônica ser a última, eu vou ter que, além de acrescentar o ED, eu vou ter que dobrar essa consoante. Por isso que ficou stopped. Tá bom? Listen. Por que listen eu não dobrei? Porque eu não falo listen. Eu falo listen. Ok? Nós temos também os verbos terminados em Y, em que eu vou acrescentar o quê? O I, E, D. I é D para o presente perfeito, I é S para o presente simples. São várias regrinhas, faça suas anotações, tá bom? Aí, gente, para continuar aqui falando do Present Perfect, nós precisamos nos lembrar de algumas palavrinhas, que nós temos o since, for, palavrinhas que vão te ajudar a entender. Então, vamos começar aqui, ó. We have lived here since 1991. Tá falando quando foi que nós começamos a morar aqui. E é uma ação o quê? Que se perpetua, né? No tempo. E eu só estou te falando quando foi que eu comecei. Né? É nós, no caso aqui, que vem a ser o sujeito.
I have lived here for 30 years. O for, eu não falo quando foi que começou, eu falo o tempo total da duração de determinada coisa, tá bom? Então, 30 anos, quando foi que você mudou pra cá? Eu não estou te informando, estou te falando o tempo total. She hasn't finished her homework yet. Ah, não acabou ainda de fazer o dever de casa dela. Olha, professora, tem o yet aqui, que significa ainda no caso, né? Lembrando que o yet ele vai ser usado em frases negativas e interrogativas. Quando eu quero perguntar para alguém se alguma vez na vida ela fez alguma coisa, passou por alguma experiência, eu vou colocar o que o ever. Have you ever been abroad? E aí, você já esteve fora, né? Já esteve no exterior? Né? Ever é para você saber se a pessoa alguma vez na vida teve aquela experiência. Alice has never been on a plane before. Tô falando never, também pode ser usado junto aqui com o present perfect, assim como ele também pode ser usado em outros tempos verbais. Never, que significa o quê? Nunca, né? Tô falando que ela nunca esteve em um avião, né? They have just left. O just, ele vai ser usado para quê? Alguma coisa que acabou de acontecer. Isso daqui é a típica situação que você chega na casa de alguém procurando uma pessoa, vou falar, acabou de sair. Se eu quero falar que alguém acabou, no caso que they são eles, né? Eu vou falar que eles acabaram de sair. O just vai ser esse agorinha há pouco, entendeu? Alguma coisa que acabou de acontecer. Continuando, gente, na importância dos usos, né, do present perfect, nós vamos falar aqui alguma coisa que aconteceu no passado, mas sem, por exemplo, o tempo definido. O present perfect, por exemplo, eu posso falar assim, 3 pessoas, o supermercado tal foi assaltado. Eu não vou poder colocar, quando é que ele foi assaltado? Eu não sei quando ele foi assalto. Ou assalto, não. Como se fosse uma manchete, né? Para eu falar que ele foi assaltado, eu não sei quando foi que isso aconteceu, por exemplo. Eu não sei a informação. Então eu falo, por exemplo, assim, algum caso que houve um acidente, ou eu não sei quando foi que aquilo aconteceu. O que importa é o que aconteceu. Eu preciso te dar a notícia. Por que eu tô falando isso? Isso é muito usado, gente. Assim como também usada a voz passiva, muito para manchetes, né, de jornais, quando a pessoa quer te dar uma informação, mas às vezes ela não sabe ainda quando foi que aquilo aconteceu, tá bom? Eu vou usar também aqui para poder indicar ações que começaram no passado e que continuam até o presente. O exemplo aqui seria, por exemplo, I have been a teacher for 10 years. Tô falando que eu sou professora o quê? Há 10 anos. Eu era professora 7 meses atrás e há 7 anos atrás. E eu continuo sendo, né? Ainda serei por um bom tempo, tá bom? O que acontece? Isso posto, a gente vai trazer aqui, ó, a gente trouxe essa questão que vai falar sobre o quê? Quando a gente vê um texto, olha, é um texto bitelo, né? Bem grandinho. Nós vamos o quê? Primeira coisa, nós vamos para o enunciado. Nossa, teacher, o enunciado dessa aqui foi bem assim resumido. Pois é, uma questão bem direta. Ao abordar o assunto obesidade em uma sessão de jornal, o autor. Gente, primeira coisa você fala aqui, ó, letter to the editor. Então, é uma carta, né? Como se fosse uma carta. Tá falando aqui sobre sugar. O que é sugar, teacher? É sobre o açúcar. Do que trata o texto, gente? O texto, ele começa fazendo para você uma pergunta, que ele usa o presente simples, olha só. Ele fala, is obesity a disease? Será que a obesidade ela é uma doença? E ele vai discorrendo um pouco sobre esse tipo de coisa, e ele vai falando sobre o que vem a ser, né? Para que foi criado, por que a gente vai ficando gordinho? Porque é para poder o quê? Armazenar a gordura do nosso corpo, né? A gente vê isso em biologia, né? Como é que isso é importante para a manutenção da temperatura e tal. Depois ele fala que sobre algumas pesquisas científicas, né, que estão acontecendo, tá mostrando que a obesidade, ela seria resultado do quê? Da ingestão de calorias combinados com o quê? Com o sedentarismo. Então, é isso que ele vem falando. Essa, gente, é a primeira coisa que ele vem falando e a primeira parte do texto. Depois ele vai falar para você o fato dos americanos estarem consumindo mais calorias agora do que antigamente. Só que o texto ele fala o seguinte, que existem outras formas, né, dessa ingestão excessiva de caloria, não necessariamente ela vai ser através do açúcar, porque ele vai falar aqui, ó, a grande maioria dessas calorias que estão sendo ingeridas, elas vêm o quê? Através do quê? De gorduras, através de farinhas, cereais. E aí, pega e fala o seguinte, de uma forma surpreendente, essa quantidade de caloria
que são derivadas de coisas doces, né, que os americanos têm ingerido, elas têm diminuído. Ou seja, o que ele quer dizer? Nem sempre açúcar seria o grande vilão. Com certeza ela contribui, mas existem outras coisas que estão contribuindo para essa obesidade. E aí, gente, a nossa resposta, ela vem de uma frase que está lá no presente simples, no final do texto. E essa frase, ela fala, we need to continue to study the obesity. Nós precisamos continuar a fazer o quê? A estudar o quê? Essa obesidade, né? Essa epidemia, para ver o que pode ser feito. E que a gente não precisa necessariamente, né, demonizar, culpar apenas o ingrediente. Nós precisamos de perguntar, né, e nos perguntarmos e fazermos mais pesquisas. O que nos traz o que aqui, ó, a letra D. Ele pega e fala que indica a necessidade de mais pesquisas sobre esse assunto, ok? Agora, gente, nós vamos falar um pouquinho sobre o future. Eu trouxe a questão não só pelos tempos verbais, aqui tem o are, tem are using, viu como é que você pode usar aqui, né? Temos a forma do presente simples, temos are racing, temos o have, temos aqui alguns pronomes que a gente já viu anteriormente, tem aqui o doesn't. Mas qual que é o objetivo da questão em si? Ó, aqui fala que ao optar por ler a reportagem completa sobre o assunto anunciado, ali, ou seja, não vai estar tudo escrito, e realmente ele fala aqui, ó, click here, né? Para você conseguir ter acesso e tudo, né? Ele pega e fala, ao optar por ler a reportagem completa sobre o assunto anunciado, tem-se acesso a duas palavras que Bill Gates não quer que o leitor conheça e que se referem a... Então a gente já sabe que vai falar do Bill Gates e ele já está no início falando sobre o quê? PC. Ele está falando aqui da morte do PC, né? Do computador, né? E aí ele vem falando, gente, no texto que o PC está com os dias contados, ele vai logo se tornar obsoleto e que 70% de americanos já estão, atualmente já estão usando uma tecnologia que vai o quê? Substituí-lo. Peraí, professora, para tudo. Vai substituí-lo, então vai ser no futuro. Exatamente. Eu preciso que você se atente aqui, ó, ao will. O will, eu vou usar o will mais o verbo no infinitivo, perceba aqui que tá replace, e eu vou usar o quê? Para falar sobre coisas que irão acontecer no futuro. Professora, só tem esse teacher para a gente poder usar? Não. Existem outros tempos verbais, outras conjugações que você pode fazer que vão dar essa ideia de futuro. Mas aqui a gente está vendo um pouquinho sobre esse will. Eu vou colocar o will mais infinitivo sem o to para todas as pessoas. Vai ser I will go, he will go. Aqui o he, she ou it, eles dão um tempinho para nós. Eles não são tão diferentões assim. Gente, e aqui o que acontece? Eu preciso que você também perceba uma outra coisinha que eu queria que você olhasse. Tá vendo esse it aqui que eu tô sublinhando? Muitas das vezes nós temos questões que elas podem perguntar, por exemplo, esse it se refere a? Não é mesmo? Isso quer dizer o quê? O que é que vai ser substituído, gente? O PC. Nós precisamos voltar e ver ao que aquele pronome, que é uma matéria que a gente já viu, ao que ele se refere na frase. Na verdade, na segunda parte que estava assim, duas empresas, né, que são pouco conhecidas no mercado, já estão trabalhando para poder fazer, né, melhorar essa tecnologia que vai substituir o computador. Por isso que a resposta aqui correta, ele acaba sendo o quê? A que se refere essa notícia? As empresas que levam vantagem para serem o quê? As suas concorrentes, em relação aqui no caso ao Bill Gates. Tá bom, meus queridos? Olha só, por essa semana é só. Espero que você tenha gostado. Eu sei que são temas bem assim robustos, mas é bom a gente poder começar nessa caminhada do inglês para a gente conseguir, né, atingir um objetivo maior, ok? Bye, bye!